Pessoal, pega o balde de pipoca para assistir, porque hoje eu vou trazer para vocês imagens comprovadoras da hipocrisia da esquerda, no caso Silvia Almeida. O governo Lula está afogando em mais um grande escândalo. E dessa vez, um escândalo de assédio sexual envolvendo o ministro dos Direitos Humanos de Lula, o Silvio Almeida, que teria assediado não só a ministra da Igualdade Racial de Lula, a Aniele Franco, mas até uma dezena de mulheres, segundo os relatos que estão sendo noticiados na imprensa. E eu vou trazer agora aqui para vocês recibos, prints, provas da hipocrisia, da covardia e do oportunismo dessa esquerda petista, lacradora e woke. Então fica aqui com a gente, porque no final desse meu comentário eu vou dizer para vocês qual que é a moral dessa história toda e você vai ficar indignado. Tão indignado quanto eu, mas até lá eu vou te mostrar várias imagens exclusivas que vão gerar um misto aí em você de satisfação de um lado, porque você vai dizer, eu sabia, eu não disse, eles são hipócritas. E um misto de satisfação com indignação e desprezo. Porque você vai dizer aí dentro de você, esses caras são hipócritas, são os covardes, são os traidores das causas que dizem defender. E aí você pode pensar, com certeza uma hora dessas a esquerda inteira e o governo Lula já estão repudiando esse assédio. Afinal de contas, a esquerda diz proteger as mulheres e as minorias. Meu amigo, é aí que você se engana, porque é tudo da boca para fora. Quer saber como estão de verdade os ministros do governo Lula, os deputados e senadores petistas, psolistas, a esquerda lacradora e identitária? Estão todos em silêncio. É assim que eles estão. Mas como aqui a gente não passa pano para a esquerda hipócrita, covarde e oportunista, eu resolvi fazer o seguinte. Eu fui atrás saber se esse pessoal já tinha se manifestado sobre essas acusações de assédio contra o Silvio Almeida, e o que eu encontrei foi sensacional demais, foi espetacular, você não vai acreditar. Sabe por quê? Porque essa esquerda lacradora, ela tinha muito a dizer sobre assédio, mas no governo Bolsonaro. Agora, no governo Lula, quando a acusação envolve o ministro dos Direitos Humanos, aí eles se calam. Então eu resolvi fazer uma chamada aqui para vocês. Procuram-se ministros e apoiadores do governo Lula para comentários sobre as denúncias de assédio sexual. E bora ver o que essa turma dizia no verão passado? Bora lá, produção, dá play aí no primeiro print e vão passar um depois do outro. Passa aí, olha aí. Simone Tebet. Assédio sexual é crime e precisa ser combatido. Será que ela está falando do Silvio Almeida? Ela segue. No Senado Federal, eu pedi aos senadores que aprovassem a moção de repúdio contra o ex-presidente da Caixa. Como assim? Não é o Silvio Almeida? Não, era no governo Bolsonaro. Diante das denúncias de assédio sexual, conduta inadmissível, exigiremos investigação, apuração rigorosa e imediata dos fatos. Onde está a Simone Tebet? Procurem ela aí para mim, não estou encontrando mais ela. Ela desapareceu do circuito público. Vamos para a próxima, produção. Gleisi Hoffmann. Chocante a denúncia de funcionária sobre assédio sexual. Tá falando do Silvio Almeida? Peraí. Do presidente da Caixa. É esse tipo de gente repugnante que Bolsonaro tem ao seu lado. Peraí, tá falando do Lula ou do Bolsonaro? Pedro Guimarães precisa ser afastado e investigado. Solidariedade às mulheres que passaram por esse terror. Onde está a Gleisi Hoffmann? Procure, por favor. Será que ela foi sequestrada? Será que ela foi abduzida por OVNIs? Onde está a Gleisi Hoffmann? Nós não vimos nenhuma manifestação ainda sobre o caso Silvio Almeida. Vamos para o próximo, produção. Randolfo Rodrigues, é ele. Randolfo Rodrigues, o grande litigante da esquerda militante e combativo. Depois de uma semana de notícias devastadoras sobre violência sexual, surge mais uma. Realmente é muito grave, Randolph. São graves as acusações contra Silvio Almeida. Não, peraí. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, indicado de Lula. Não, peraí. Bolsonaro. Acabei de pedir a convocação de Guimarães na Comissão de Direitos Humanos. Grande Randolph, olha só, cadê a sua convocação do Silvio Almeida para prestar esclarecimentos? Estamos aguardando. Onde está Randolfo Rodrigues? Procure, por favor, Randolfo Rodrigues. Estamos todos preocupados com o sumiço de Randolfo Rodrigues. Vamos para o próximo, produção. Maria do Rosário. Essa é da turma mexeu com uma, mexeu com todas. Ou será que é mexeu com uma, mexeu com todas? Vamos ver o que ela diz.
Quanto desrespeito com as mulheres. É verdade, Maria do Rosário. Enfim, alguém erguendo a voz contra o Silvio Almeida. Vamos continuar lendo? Presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, achou que as funcionárias silenciariam para sempre? Espero que seja investigado e enfrente as consequências. É a cara desse governo machista. Meu apoio a essas corajosas mulheres. Peraí, cadê? Então não era sobre o Silvio, era sobre o presidente da CEF só? Caracas, pessoal, me ajudem. Onde está a Maria do Rosário? Por favor, saia em busca da Maria do Rosário. Ela sumiu também. Vamos para a próxima, produção. Érica Cocai, outra da turma mexeu com uma, mexeu com todas. Vamos ver o que ela falou. São estarrecedores os relatos dos funcionários da Caixa sobre práticas de assédio sexual protagonizadas pelo presidente do banco, Pedro Guimarães. Guimarães é a cara de um governo machista e misógino. Que seja investigado e punido. Toda a minha solidariedade às funcionárias. Onde está a Érica Cocai? Vamos para a próxima, produção. Fernanda Melchiona. Atenção, acabo de pedir ao Ministério Público Federal o imediato afastamento do Silvio Almeida? Ah, não. Do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual contra servidoras. Essas corajosas mulheres que romperam o silêncio devem ser protegidas e as investigações devem ir até o fim. Bom, Fernanda, nós estamos esperando ainda manifestação sua sobre o caso agora do Silvio Almeida. Só que eu estou preocupado. Será que aconteceu alguma coisa, uma abdução coletiva das esquerdistas? Vamos para o próximo, produção. Guilherme Boulos, ele, candidato a prefeito de São Paulo, dizendo: Pedro Guimarães, que saiu da presidência da Caixa depois das denúncias de assédio sexual, chegou a receber R$230 mil por mês de salário. No governo Bolsonaro, o crime compensa. Estamos aguardando, senhor candidato, a sua manifestação sobre a defesa das mulheres. Como é que é aí em São Paulo? As mulheres vão ficar desprotegidas, não vão ser defendidas? Não tem aí alguém que as defenda corretamente? Vamos para a próxima. Marina Silva, ela, que tem silenciado também não só sobre isso, sobre as queimadas. Mais um membro da equipe do governo flagrado em atitudes deploráveis. Nossa, olha que crítica ao colega ministro, hein? Ah, presidente da Caixa, é o caso passado, de novo. Praticou assédio sexual, não é nem assim, existem indícios, não é assim, investiguem. Olha a cravada que ela dá. Presidente da Caixa praticou assédio sexual. Vamos ver como é que ela vai falar do Silvio Almeida. Violência contra as mulheres no governo Bolsonaro não é acidental. É um método de opressão característico dos governos fascistas. Olha só, Lula, governo fascista. Traz aí então a manifestação da Marina Silva sobre agora o caso Silvio Almeida. Opa, não tem? Ah, desculpa pessoal, não tem. Também está em silêncio a Marina Silva. Vamos para a próxima. Para fechar, ela, a Tabata Amaral, a Chiquita, vamos ver o que ela diz aqui. Ao som de vaias machistas, nós defendemos no plenário o direito das mulheres de não serem sexualizadas e assediadas. Deixa eu aumentar aqui para eu reler aqui para vocês aqui. Eu vou aumentar minha tela aqui, ó. Ao som de vaias machistas, defendemos no plenário o direito das mulheres de não serem sexualizadas e assediadas. Tá aí, agora está esperando. Cadê a Tabata Amaral? Cadê a turma do mexeu com uma, mexeu com todas? Ou, como eu disse, mexeu com uma e mexeu com todos. Aí pode ser que apareça alguém e me diga o seguinte: ah, Deltan, você está criticando agora porque é no governo Lula e na esquerda. Se fosse no governo Bolsonaro e na direita, você estaria calado, passando pano também. Quem fala isso se engana. E eu também trago provas, recibos, prints para comprovar. Porque o nosso compromisso não é com pessoas, o nosso compromisso é com pautas, é com a verdade, é com a justiça, e nós somos coerentes com esses valores. O que a esquerda lacradora não é. E a prova disso eu trago para vocês agora. Lá em julho de 2022, quando estourou o escândalo de assédio sexual contra o então presidente da Caixa no governo Bolsonaro, Pedro Guimarães, eu fiz uma manifestação muito dura nas minhas redes sociais, repudiando os fatos e pedindo a investigação das denúncias que eram graves. Vamos ver aí na tela? Passa aí, produção, porque o que eu disse naquela época vale também para agora. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Deixa eu ler aqui para vocês. Caso Pedro Guimarães. Defender vítimas de crimes não é questão de direita ou esquerda, é questão de justiça, é questão de respeitar direitos, de compaixão e de amor ao próximo. Criminosos devem ser punidos para reduzir o sofrimento humano causado pelos crimes.
Entenda o caso e entenda as suas implicações. Vamos ver se a gente tem mais aí, senão eu quero ler um pouquinho mais aqui para vocês o que eu disse. Porque o que eu disse vale agora para o caso Silvio Almeida. Afinal de contas, é uma questão de causas e pautas, de valores. E eu expliquei, eu falei, pelo menos tantos funcionários da Caixa deram declarações gravadas, narrando que o presidente, Pedro Guimarães, avançava o sinal de vários modos. Pegava na cintura, no pescoço, beliscava, passava a mão em partes íntimas, fazia convites com conotação sexual. Um caso muito parecido, gente, muito parecido com o do Silvio Almeida agora. 2. Além disso, segundo as declarações, o Pedro promovia, transferia para Brasília e escolhia para viajar mulheres por serem atraentes. As funcionárias receavam retaliação, pois entendiam que podiam ser promovidas ou rebaixadas a depender da sua reação. E aí eu vou para a análise que se aplica agora totalmente aqui ao caso Silvio Almeida. 3. Os fatos narrados são criminosos, gravíssimos e inadmissíveis. Devem ser apurados com independência pela polícia e Ministério Público. Esse tipo de conduta é revoltante e destrói vidas e famílias. Atenta contra as mulheres, as suas famílias e contra a empresa, no caso, contra o Ministério, contra o Serviço Público. 4. Assédio e importunação sexuais violam e invadem a intimidade das vítimas, desrespeitando sua liberdade de escolha e a sua dignidade. Além disso, a autoridade do assediador sobre as vítimas as coloca numa situação de vulnerabilidade e de sofrimento. 5. Isso porque se a funcionária não ceder, pode perder funções que impactam a sua remuneração ou merecidas oportunidades profissionais. Ainda que isso não ocorra, essa possibilidade gera medo, preocupação e afeta a paz e a tranquilidade da pessoa. 6. Mesmo se houvesse consentimento prévio na relação, usar como critério para promoções, remoções e viagens o interesse sexual perverte a lógica empresarial de produtividade e merecimento em prejuízo de outras funcionárias e da empresa. 7. Sendo comprovados, os fatos configuram crime de assédio sexual com pena de 1 a 2 anos e crime de importunação sexual com pena de 1 a 5 anos. 8. O crime de assédio acontece quando uma pessoa constrange outra para obter favor sexual, abusando da hierarquia profissional. A importunação acontece quando alguém pratica ato libidinoso contra outra pessoa sem a concordância dessa para satisfazer a sua lascívia. Ou seja, a gente simplesmente defendeu o que era certo. Agora, o que a gente vê a esquerda fazer agora são 2 pesos, suas medidas. Vejam que grave isso, gente, ainda. A colunista Andresa Matais, do UOL, é o nome dela, ela publicou hoje que, olha só, o grupo Prerrogativas, que é aquele clube da impunidade, que vivia atacando a Lava Jato por supostos excessos, mas que hoje se cala contra os abusos comprovados do Alexandre de Moraes, esse grupo Prerrogativas, ele fez um pacto de silêncio. Gente, fez um pacto de silêncio em torno das denúncias de assédio sexual contra o Silvio Almeida, que, aliás, era um integrante do Prerrogativas até pouco tempo atrás, mas saiu por divergências com o grupo agora recentemente. Surgiram umas críticas à atuação dele e ele saiu. E vejam só, existem vários membros do Prerrogativas no governo Lula, como o advogado-geral da União, o Bessias, o Vinícius Carvalho, da CGU, que vão ter de investigar o caso. E estão todos como? Em silêncio. Sabe o que mais foi revelado? Que a Janja e o Lula sabiam de tudo, mas não tomaram nenhuma providência, não fizeram nada. Outros integrantes do governo sabiam também, não fizeram nada, a imprensa noticiou. Então, qual é a moral de toda essa história? A moral dessa história toda é que para esses políticos da esquerda nunca se tratou de defender minorias e identidades, mas sim de instrumentalizar essas pautas para ganhar, para manter e para ampliar o poder deles e o poder da esquerda. Se fosse um compromisso real pelas pautas, eles iriam brigar, denunciar, repudiar, fosse quando o assédio vem da direita, fosse quando o assédio vem da esquerda. Mas não é isso que a gente vê acontecer. Se o assédio ruim que deve ser condenado é só o da direita, então, gente, não se trata de defender mulheres contra o assédio, mas sim de atacar a direita e promover a esquerda usando a pauta do assédio como um mero instrumento, como uma ferramenta de poder. É disso que se trata. Você concorda? O que você acha disso tudo? Deixa aí a sua opinião para a gente ouvir nos comentários, para a gente ler. A gente quer saber o que você pensa de tudo isso.